O país das mãos decepadas, das pessoas lagarto e dos monstros misteriosos. Tudo em um só lugar e de uma vez. O que é isso? Isso é o Congo. Ele não mata rapidamente, não de uma só vez. Ele bebe sua vida gota a gota. Ele suga sua alma através das folhas das árvores, nas quais os colonizadores penduravam suas vítimas por desobediência. Ele se agarra à sua roupa com os pincéis secos de milhares de mãos decepadas. Ele está pronto para esmagá-lo com monstros gigantes. Seus corpos se escondem na selva e aguardam o momento certo para atacar e acabar com você para sempre. E observando tudo isso com uma indiferença gelada estão as pessoas réptil, sabe? Você vai sentir medo. Medo, curiosidade. E no final do vídeo, o principal enigma. Por que o mundo tem tanto medo de encarar este lugar, um lugar onde talvez se reflete o futuro mais sombrio do nosso planeta? Você já está pronto? Então, vamos lá com tudo. O sangue frio da tribo dos homens réptil do Congo começou a se revelar ao mundo após a independência. O país foi inundado por missionários, cientistas, exploradores. Muitas das coisas que encontraram nas terras desconhecidas os deixaram em estado de choque. Você certamente concordará comigo que não há nada de surpreendente nisso, já que o país parecia estar escondido dos olhares curiosos por muito tempo. E de repente, tribos desconhecidas, rios misteriosos, florestas densas. Alguns novos fenômenos? Os cientistas simplesmente não conseguiam explicar. Um desses mistérios foi o encontro dos europeus com a até então desconhecida tribo dos pigmeus Mongo. Cerca de 40 pessoas viviam em uma região montanhosa de difícil acesso e nunca tinham visto pessoas brancas. Os pigmeus foram descobertos por uma expedição científica do pesquisador francês, viajante e etnógrafo César Guémon. Os médicos que faziam parte da expedição ficaram, para dizer o mínimo, perplexos com as propriedades do sangue dos nativos. Nunca teriam acreditado nisso, mas ele realmente se mostrou menos quente do que o de outras pessoas. Você consegue imaginar? Os Mongo até começaram a ser chamados de tribo dos répteis. Descobriu-se que os pigmeus, ao longo dos anos de evolução, aprenderam a ajustar a temperatura de seus corpos ao ambiente ao redor. Quanto mais frio o ar, mais frio é o corpo deles. Eles podiam entrar em algo parecido com a anabiose, reduzindo a temperatura corporal para 24 graus, desacelerando os processos do organismo e, nesse estado, suportar condições climáticas adversas. Milagres, não é mesmo? Mas eles também foram chamados de répteis, porque a tribo adorava uma figura de um lagarto em pé sobre as patas traseiras. E esse lagarto se assemelhava muito a um tiranossauro em aparência. Na internet encontrei menções de que espinhos cresciam nas costas de Monk que eram cortados por xamãs, após um ritual especial. No entanto, nenhuma especificidade foi fornecida. Eu sugiro deixar essas histórias na consciência de quem as inventa e voltar a César Guémon. Ao retornar à França, o cientista publicou um relatório sobre os resultados da viagem e começou a preparar uma nova expedição para a mesma região do Congo. No entanto, o destino tinha outros planos. A malária que o cientista contraiu na expedição se revelou muito mais perigosa do que ele pensava. 6 meses depois, o viajante faleceu, e no Congo eclodiu uma das inúmeras guerras civis. Nessas condições, como você pode imaginar, não se pode falar de pesquisas. Quando os combates cessaram, descobriu-se que a tribo dos homens réptil havia desaparecido. Não foi possível encontrá-los. Acredita-se que essas 40 pessoas foram pegas na zona de combate e morreram. Mas quem sabe, talvez algum dia, quando todas as guerras cessarem na sofrida terra do Congo, seja possível encontrar novamente pessoas que são capazes de reduzir a temperatura de seus corpos. Você sabe o que a frase mão por borracha significava para os habitantes do Congo? Eu descobri isso recentemente e, a princípio, não pude acreditar que algo assim fosse possível. No entanto, para aqueles que viviam no Congo no final do século XIX, isso era uma dura realidade cotidiana. Tudo começou quando, em 1885, o rei belga Leopoldo II declarou o país como sua propriedade privada. Ele contava ao mundo sobre a prosperidade da pequena África, mas na verdade criou um inferno lá. A maldição do Congo tornou-se a simples borracha. Os habitantes locais eram forçados a trabalhar como escravos. Primeiro, 40 horas sem pagamento, depois apenas pela chance de viver, respirar. E por não cumprirem o plano, adivinhem o que os esperava. Execução? Não. As balas eram economizadas. Em vez de balas, machados, as pessoas tinham suas mãos cortadas. As mãos cortadas tornaram-se uma espécie de moeda. O alto comissário Karl Lemmer escreveu: querem borracha, cortem as mãos, narizes e orelhas. Assustador? Para mim, muito. Lendo os relatórios dos oficiais, é difícil conter a raiva. Aqui está um registro de 1895. Os soldados voltaram com 11 cabeças, queimaram a aldeia. Os carrascos matavam por diversão, e a população do Congo diminuiu 15% em 40 anos. A fome, os assassinatos e as doenças faziam seu trabalho.
O dinheiro obtido com a venda da borracha era investido na construção de ferrovias, parques e novos bairros urbanos por toda a Bélgica. O país enriquecia e prosperava. Às custas de quem e a que preço, os belgas não se interessavam. Os contemporâneos chamavam Leopoldo II de rei construtor. Leopoldo tinha um senso de humor peculiar. Diziam que ele se manifestava contra o corte de mãos. As mãos são a única coisa valiosa que há no Congo, dizia ele. E seria melhor cortar outra coisa. Como poderia o mundo fechar os olhos para isso? Mas Leopoldo enganava o público com mentiras, chamando a brutalidade de proteção contra os selvagens. A verdade foi revelada apenas pelos missionários. Em 1908, o rei, temendo um escândalo, doou o Congo ao parlamento da Bélgica. Mas a verdadeira independência só chegou em 1960. Alguns anos atrás, na Bélgica, começaram a surgir exigências para remover os monumentos ao colonizador e opressor Leopoldo. E, se inicialmente as autoridades conseguiam abafar esses escândalos, em 2020, após a campanha americana pelos direitos dos negros, as autoridades cederam e começaram a desmontar os monumentos ao rei construtor. No entanto, os pigmeus e répteis são apenas um dos mistérios do Congo. Você sabia, por exemplo, que no coração do Congo, segundo as tribos locais, ainda vagam criaturas assustadoras que se assemelham a dinossauros? Pessoalmente, eu não tinha ideia sobre eles até começar a preparar este vídeo. Uma das lendas que mais me impressionou foi a lenda sobre o habitante misterioso das áreas pantanosas do Congo. É o lendário Mokele Mbembe, ou seja, aquele que para os rios. Imagine, um pescoço longo, corpo maior que o de um elefante e um rugido que literalmente faz o sangue gelar nas veias. Na revista Science dos anos 1980, no artigo Dinossauros Vivos, testemunhas descreveram sua pele lisa e pegadas do tamanho de uma frigideira. Para as tribos locais, essa criatura é bem conhecida, sendo frequentemente mencionada no folclore e nas lendas. A criatura, apesar de sua reputação não muito boa, é considerada vegetariana. Eles supostamente se alimentavam de frutos semelhantes a nozes de plantas costeiras e preferiam habitar em corpos d'água profundos e cavernas subterrâneas. Ainda em 1909, o caçador alemão Karl Hagenbeck, em seu livro autobiográfico Sobre Animais e Homens, relatou histórias dos nativos sobre uma criatura meio dragão, meio elefante. Hagenbeck compartilhou suas observações com seu amigo viajante Joseph Menges. Este afirmou que pessoalmente acredita que se trata de algum tipo de dinossauro, semelhante a um brontossauro. O aventureiro alemão, cineasta e caçador de grandes animais Hans Schomburg contava que os habitantes locais culpam o Mokele Mbembe por matar todos os hipopótamos em um lugar chamado Lago Bangweulu. O capitão alemão Ludwig Lausnitz escreveu sobre a criatura assim: acredita-se que as canoas que se aproximam dele estão condenadas à destruição. O animal ataca imediatamente os barcos e mata as tripulações, mas não come os corpos. A criatura vive em cavernas e, durante o dia, sobe às margens em busca de alimento. No rio Sombo, mostraram-me um caminho que dizem foi feito por este animal para procurar comida. A trilha era recente, mas como havia muitos rastros de elefantes, hipopótamos e outros grandes mamíferos, não era possível identificar com certeza um rastro específico. Rumores sobre a incrível criatura agitavam as mentes dos cientistas. As pesquisas foram financiadas até mesmo por instituições respeitadas, como o Instituto Smithsonian. O famoso criptozoologista Ivan Sanderson encontrou grandes pegadas nesta área em 1932. Ele também notou algo muito grande desaparecendo na água. Logo, surgiram rumores do Lago Tele de que os nativos realmente mataram uma dessas criaturas. Segundo a lenda, os nativos arrastaram 2 animais mortos para a aldeia, prepararam e comeram como parte. E seria melhor se não tivessem feito isso. Todos que provaram a carne dessa criatura desconhecida ficaram gravemente doentes e logo morreram. Com o passar do tempo, os rumores sobre o misterioso dinossauro não cessaram. Em anos 1980, a expedição de Roy McCall encontrou galhos quebrados e pegadas na selva, como se algo massivo estivesse passando pela vegetação densa. Mais tarde, conseguiram gravar um rugido assustador em fita. No entanto, nenhuma outra evidência foi trazida pela expedição. Fico muito curioso, o que aquelas pessoas realmente viram? Será que realmente era um enorme dinossauro de um mundo desconhecido de Conan Doyle? O que você acha? Mas esse não é o único mistério não resolvido do Congo. Você já ouviu falar de Emela Ntuka? O assassino de elefantes? Não? As tribos locais o descrevem como uma criatura blindada com um chifre, capaz de derrotar um elefante. Ele se assemelha a um tanque, mas além do chifre, possui também uma poderosa cauda parecida com um porrete. Com ela, ele é capaz de causar sérios ferimentos aos inimigos. Eu não gostaria de encontrar algo assim durante uma caminhada na floresta. E você provavelmente também não. Não é mesmo? Assim como o Mokele Mbembe,
Essa criatura blindada supostamente habita na água. Segundo as lendas, o Emelantuca é vegetariano, mas ele tem um temperamento bem peculiar. Assim que sente perigo, os arredores são tomados por um rugido selvagem. Tente se aproximar dessa máquina de matar, mesmo que você seja um rinoceronte, búfalo ou elefante. Um certo Joseph Hughes, em 1933, em seu livro 18 anos no lago Banguelu, escreveu sobre um Emelantuca, que foi morto por nativos. Outros viajantes corroboraram suas histórias. 20 anos depois, uma revista chamada Mamalia publicou um artigo do ex-inspetor de reservas de caça Lucien Blancourt. Nela, ele indicava: é sabido que há uma criatura que às vezes destripa elefantes, mas parece que atualmente não é comum por lá. Supunha-se que um exemplar foi morto há 20 anos em Dongul, mas na verdade ele está à esquerda do rio Ubangi e no Congo belga. Em anos 1980, o Dr. Roy Macau foi ao Congo em busca do muito falado Mokele. E no livro Dinossauro Vivo, ele compartilha histórias sobre Emil Entuca. O próprio Macau estava convencido de que essa criatura nada mais era do que um centrossauro relicto milagrosamente preservado que tinha um grande chifre. Outros acreditavam que essa criatura não era um dinossauro, mas sim semelhante a uma nova espécie de rinoceronte semiaquático. No entanto, verificar tais suposições é bastante difícil, mesmo nos dias de hoje. A região de onde surgem os rumores é incrivelmente isolada. É difícil chegar lá, e nem se fala em pesquisas científicas sistemáticas. Não sei quanto a você, mas, por exemplo, esse fato me deixa bastante desapontado. Por enquanto, temos que nos contentar com o fato de que, aparentemente, Emelantuque se assemelha externamente a outras criaturas que são tomadas por dinossauros. Por exemplo, um pequeno predador forte em armadura de placas ósseas, que, segundo as lendas, vive nas selvas do Quênia e é chamado de Muhuru. Eles são chamados de JBA fofi e são aranhas enormes com uma envergadura de patas de 4 a 6 pés e do tamanho de um cachorro. Eu não sou uma pessoa com aracnofobia, mas até eu me senti desconfortável ao imaginar essa criatura saindo debaixo de uma árvore. Em 1938, o casal Lloyd mal evitou um encontro com um deles. A princípio, eles confundiram a criatura com um macaco. Qual não foi a surpresa deles quando uma aranha com pernas de 5 pés passou correndo na frente do caminhão? Dizem que Margarita Lloyd exigiu voltar para casa imediatamente. E eu entendo perfeitamente o medo dela. Os cientistas, no entanto, receberam seus relatos com bastante ceticismo. No entanto, as tribos nativas descrevem os ovos, a coloração e até os hábitos de caça desses monstros. O que você acha que um monstro desses é capaz de fazer? Os locais afirmam que eles caçam pássaros, pequenas antílopes e até macacos usando teias armadilhas entre as árvores. E seu veneno, se acreditarmos nos relatos, é tão forte que mata uma pessoa em minutos. E como devemos encarar essas histórias? Eles também relatam casos ainda mais aterrorizantes. O que você acha da história sobre o missionário Arthur Symes e seus carregadores? De acordo com as informações que chegaram até nós, eles se enredaram em uma teia impenetrável perto do lago Nyasa. Logo, 2 aranhas gigantes atacaram as pessoas, e elas morreram devido às mordidas. Os infelizes nem tiveram tempo de sacar seus revólveres. As histórias do naturalista William Gibbons também são intrigantes. Baseando-se nas palavras dos nativos, ele afirmava que as aranhas põem ovos do tamanho de amendoins em cachos inteiros. Os filhotes recém-nascidos têm uma cor amarelo brilhante com o abdômen roxo. À medida que crescem, tornam-se marrom escuros. As tribos locais os descrevem de maneira bastante séria, como parte do ecossistema, sem misticismo. Imagine, no Gibbonsul conseguiu encontrar evidências de atividade de aranhas gigantes nas selvas da África. Muito recentemente, segundo ele, há apenas 25 anos, ele ouviu do chefe da tribo Baka que um Jeba Fofi havia feito um ninho perto da aldeia. Infelizmente, o cientista reconhece que os rumores sobre as aranhas estão se tornando cada vez mais escassos. A partir disso, ele conclui que os insetos, se existirem, estão gradualmente se extinguindo ou migrando para onde não há pessoas. A propósito, aqui está um paradoxo. Apesar de todas as informações coletadas pelos mesmos gibões, a ciência não reconhece a existência. Jeba, Fofi. Mas por quê? A questão é a seguinte. Acontece que tudo se resume à fisiologia. Em primeiro lugar, é a respiração. As aranhas respiram através de pulmões em livro ou traqueias, que não são eficazes para criaturas grandes. Na época dos dinossauros, havia mais oxigênio, mas mesmo assim não se encontravam gigantes do tamanho de um cachorro. Hoje, a maior aranha é a Tarântula Golias, com 11 polegadas de tamanho e pesando 6 onças. Um tamanho considerável também é alcançado pela aranha caçadora gigante com envergadura de pernas, 12 polegadas. Isso, claro, é considerável, mas de forma alguma se encaixa nas histórias de Ajibá Fofi. Compare você mesmo, 5 pés e 12 polegadas. Sim, é como Gulliver e os Liliputianos, concorda?
Em segundo lugar, o exoesqueleto. Seu peso cresce mais rápido do que a força dos músculos. Imagine um caranguejo-aranha com pernas de 12 pés, mas ele vive na água e ela sustenta seu peso. E o caranguejo dos coqueiros terrestre de 3 pés, com seu peso de 9 libras, mal consegue rastejar. Então, como uma aranha de 6 pés poderia perseguir uma presa? Seja honesto, você também tem dúvidas? Eu, sim. Mas a selva do Congo é quase inexplorada. Gorilas e okapis uma vez foram considerados mitos. Quem sabe, talvez o Joba Fofi seja o próximo nessa lista? Ou será que o tamanho das aranhas é exagerado e as histórias nascem do medo do desconhecido? Acho que é necessário manter um ceticismo saudável, mas sem descartar completamente os testemunhos. Você se lembra do slogan? A verdade está lá fora. Concorde, se tais criaturas são reais, seu habitat são as densas florestas, onde até mesmo tirar uma foto é difícil. Enquanto isso, talvez na próxima expedição valha a pena levar mais repelente? Por favor, escreva nos comentários se a ciência deve procurar mais ativamente pelo Jebel Fofi? Ou isso é um desperdício de recursos? Pessoalmente, ao caminhar pela floresta, agora vou prestar mais atenção ao olhar para o chão. E se os arbustos começarem a se mexer de forma estranha? Mas chega de monstros míticos. No Congo, já há o suficiente que pode matar uma pessoa mesmo sem perceber. Estou falando agora sobre um vulcão. Você sabia que aos pés do vulcão mais ativo da África se esconde um perigo capaz de superar até mesmo sua erupção em termos de força destrutiva? Recentemente li sobre o vulcão Nyiragongo e descobri que perto dele está o Lago Kivu, um verdadeiro barril de pólvora do nosso planeta. E eu não pude deixar de compartilhar isso com vocês. Imaginar. No fundo deste lago estão escondidas 72 milhas cúbicas de dióxido de carbono e 37 milhas cúbicas de metano. Para que você entenda melhor a escala, isso é 120 mil vezes o volume de uma piscina olímpica. Se essa mistura explosiva chegar à superfície, as consequências serão monstruosas. Em maio de 2021, a erupção do Nyiragongo tirou a vida de dezenas de pessoas, destruiu vilarejos e forçou a evacuação de 450 mil pessoas. Mas, amigos, isso é apenas parte da história. Poderia parecer que as autoridades lidaram com o problema, mas a maior ameaça do Lago Kivu permanece. Os cientistas chamam isso de catástrofe limnológica e, honestamente, a liberação de tal volume de gás anularia todos os esforços da humanidade contra o aquecimento global. Os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre como remover os gases com segurança, pois existem apenas 4 lagos semelhantes na Terra, e os pesquisadores simplesmente não têm dados suficientes, mas há esperança. O engenheiro canadense Philippe Morkel está confiante de que, se 90% do metano for extraído em 50 anos, o risco de catástrofe será reduzido em 90%. No entanto, isso é apenas uma teoria. Enquanto isso, os cientistas verificam o lago semanalmente. Infelizmente, desde 1975, as reservas de gás aumentaram em 15%. O tempo para reflexão está se esgotando. Você acha que a humanidade é capaz de controlar essa bomba de gás prestes a explodir? Ou estaremos novamente impotentes diante da natureza? Certifique-se de deixar suas respostas nos comentários. Bem, amigos, espero que tenham gostado do meu relato sobre um dos países do continente negro. E que vocês tenham aprendido algo sobre o qual não tinham a menor ideia antes. Aliás, escreva nos comentários o que mais te assustou. A história, sobre a ganância humana e as mãos decepadas, os misteriosos descendentes lendários dos dinossauros ou o enigma dos homens réptil. Ou talvez o lago prestes a liberar toneladas de dióxido de carbono na atmosfera da Terra? Se este vídeo te fez refletir, deixe um like. Se assustou, compartilhe-o. Alguns mistérios são perigosos demais para serem guardados sozinhos. E eu, para concluir este vídeo, apenas repetirei uma frase que se tornou famosa um dia. A verdade está lá fora. Lembra-se disso?